Um ex-boxeador americano é preso injustamente num presídio de segurança máxima e precisa derrotar o grande campeão das lutas clandestinas para recuperar sua liberdade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Lutador de 2006, então preparem-se, é hora do recap! George Chambers é um ex-pugilista estadunidense que, após abandonar sua carreira de lutador, se tornou garoto propaganda e passou a ganhar a vida através de comerciais de TV. Atualmente ele está na Rússia juntamente com Phil, seu empresário, para fazer a gravação de um novo comercial para uma marca de bebidas. Gaga é um homem russo extremamente rico que ganha dinheiro através de lutas clandestinas. Seu lutador favorito é Yuri Boyka, um presidiário que disputa nos ringues de um presídio de segurança máxima. Naquela noite, Boyka irá enfrentar Davik, um lutador que teve 14 vitórias consecutivas. Graças aos seus reflexos impressionantes, Boyka desvia de todos os golpes de seu adversário e em poucos segundos de luta consegue nocauteá-lo. Após esse resultado previsível, Gaga se sente frustrado e não vê a hora de encontrar um lutador à altura de seu campeão. Pouco tempo depois acontece o segundo round e mais uma vez Boyka demonstra ser invencível. Gaga é proprietário de uma casa de apostas e sabe que se não encontrar um adversário capaz de desafiar Boyka, seu negócio estará correndo perigo. No entanto, o homem permanece otimista, acreditando que esse cenário mudará em breve. Após finalizar a gravação dos comerciais, George retorna para o hotel onde está hospedado. Porém, antes que ele pudesse chegar lá, alguns homens invadem seus aposentos e começam a esconder substâncias ilícitas em sua bagagem. Quando entra no quarto, George se depara com os intrusos e usa sua habilidade de luta para atacá-los. O boxeador estava prestes a capturar aqueles caras quando um terceiro homem aparece por trás dele e golpeia sua cabeça com uma arma. Após o ataque, George desmaia e quando acorda, alguns policiais aparecem para revistar o seu quarto. Eles encontram substâncias ilícitas nas malas de George e o homem logo percebe que alguém armou para ele. Como foi pego em flagrante, o boxeador é preso e é enviado para um presídio russo de segurança máxima, até que sua inocência seja provada. Assim que chega na penitenciária, George é encaminhado até a sala do diretor Warden e descobre que naquele presídio, os lutadores possuem uma posição de prestígio. No entanto, o americano diz que não tem interesse nenhum em participar de lutas clandestinas e afirma que muito em breve sairá daquele lugar. Antes de serem enviados para sua cela, os detentos precisam tomar banho para se limpar. Porém, George se recusa a banhar seu corpo com aquela água gelada e facilmente derruba os policiais que tentam obrigá-lo. Porém, logo depois, outros guardas entram na sala e George não tem outra escolha senão fazer o que eles ordenam. Após o banho, o prisioneiro é levado para sua cela e um dos detentos acerta um jato de algo extremamente nojento bem na sua cara. Furioso, George o ataca e puxa o braço do demente para fora da cela, fazendo com que seu rosto se choque contra as grades. Depois de conseguir sua vingança, o homem vai para sua cela e começa a se lavar. Nesse momento, ele conhece Steven Parker, seu colega de cela. No dia seguinte, durante o almoço, George e Steven se sentam juntos para comer e de repente, Boyka aparece no refeitório. Todos se levantam quando o boxeador chega ao local, exceto George, que permanece sentado comendo sua comida. De repente, um dos capangas de Boyka se aproxima e ordena que o americano se levante. Porém, com um único soco, George consegue derrubá-lo. Em seguida, se levanta e joga a água que está em seu copo no rosto de seu adversário. Nesse instante, Boyka tem um ataque de fúria e parte para cima do homem que ousou desafiá-lo. Porém, a luta não dura muito tempo, pois logo os guardas aparecem para separá-los. Naquela tarde, Phil vai visitar George na prisão e informa que seu julgamento pode demorar mais do que o esperado para ser concluído. O empresário afirma estar dando o seu melhor para tirar o lutador da prisão, mas George ordena que ele arranje mais advogados para agilizar aquele processo. No fim da tarde, todos os prisioneiros se reúnem no pátio e George avista Steven sendo atacado pelos capangas de Boyka e então decide intervir. Ele o ajuda a se levantar e em seguida golpeia os dementes que tentaram machucá-lo, até que nenhum deles consiga ficar de pé.
Após fazer suas orações no templo da penitenciária, Boyka avista seus homens feridos e pergunta o que aconteceu. Quando descobre que George foi o responsável por tudo aquilo, o lutador parte para cima dele e o desafia para uma luta no ringue. No entanto, o boxeador recusa o convite e mais uma vez eles precisam ser separados pelos guardas. Naquela noite, Boyka tem mais um duelo e desconta todo o ódio que nutre pelo americano em seu adversário. George observa atentamente cada detalhe daquela luta e um homem misterioso se aproxima por trás dele em sua cadeira de rodas. Ambos assistem a sequência de golpes precisos protagonizados por Boyka, que após derrubar seu adversário com um chute no rosto, continua a golpeá-lo no chão com seus socos poderosos. Depois de deixar seu oponente desacordado, o prisioneiro ameaça George, que não se sente nem um pouco intimidado por suas provocações. Horas depois, quando todos os presidiários estão em suas celas, alguns policiais vão até a cela do americano e informam que o Warden deseja vê-lo em sua sala. No entanto, George se recusa a falar com qualquer pessoa que não seja da embaixada americana e ataca os guardas quando eles tentam levá-lo à força. Como punição por seu mau comportamento, o homem é enviado para a solitária e em seguida o diretor aparece para falar com ele. O Warden afirma que se George topar entrar no ringue contra Boyka, ele poderá sair da prisão e retornar aos Estados Unidos. Ainda assim, o homem recusa a proposta, pois acredita que Phil arranjará bons advogados para tirá-lo daquele lugar. Então acaba sendo castigado e os policiais ordenam que ele limpe os esgotos da prisão. Novamente, George se recusa a seguir ordens e está prestes a ser atacado com um canivete quando Crotch, o cadeirante, aparece e convence os policiais a soltá-lo. O lutador passa a noite inteira trabalhando no subsolo e escuta o velhote tocando sua gaita enquanto observa uma foto que está grudada na parede. No dia seguinte, enquanto caminha pelo subsolo do presídio, George é atacado por um grupo de homens que foram enviados por Boyka com o objetivo de provocar o americano e assim fazer com que ele queira enfrentá-lo no ringue. No entanto, apesar de estar em desvantagem, o boxeador consegue nocautear os dementes e Crotch ajuda seu novo amigo a derrubá-los. Acusado de ter sido o causador da briga, George é flagrado pelos policiais e é enviado para a pior cela daquela penitenciária. Lá ele passa vários dias ao lado de dejetos humanos e diversos roedores. Sem comida e sem água, o pugilista começa a desistir da própria vida. Porém, certa noite, Crotch aparece para ajudá-lo. O homem conseguiu fazer um acordo com o guarda para ir até a cela e levar uma refeição para que o lutador consiga permanecer vivo, até que decidam tirá-lo daquele lugar asqueroso. Não demora muito até que os guardas vão transferi-lo daquele buraco, e após tomar um belo banho, o lutador é enviado para um almoço com ninguém menos do que Gaga, o cara que comanda todas as lutas daquele presídio. Após se apresentar, o homem revela que foi ele quem armou para George, com o objetivo de que ele fosse levado para aquela penitenciária. Ao ouvir isso, George fica furioso e ameaça o demente que arruinou sua vida. Nesse instante, vários homens armados se aproximam e o lutador percebe que não é capaz de vencer aquela luta de mãos vazias. Sendo assim, sua única escolha é se sentar para ouvir o que Gaga tem a dizer. O empresário afirma que a única coisa que George precisa fazer para conseguir sua liberdade é lutar contra Boyka. No entanto, o lutador não se deixa intimidar por aquele discurso, pois confia que seu empresário está movendo céus e terras para tirá-lo daquele lugar. Porém, tudo muda quando George descobre que Phil, na verdade, está trabalhando para Gaga e tenta convencer seu parceiro a aceitar a proposta, pois essa luta renderá a eles muito dinheiro. Ao se deparar com a verdade, George fica furioso, pois jamais esperava essa traição de seu empresário. Porém, quando percebe que essa é a sua única chance de voltar para casa, o lutador decide entrar no ringue e Steven se oferece para ser o seu treinador. Nos dias seguintes, George e Boyka revezam a sala de treinamento e Steven ajuda seu colega de cela a treinar pesado para se preparar para a luta. Boyka também intensifica seus treinos, pois sabe da incrível capacidade de luta de George, que alguns anos atrás foi nomeado campeão mundial de boxe.
Como está preso há muito tempo e tem previsão de permanecer na prisão por mais 12 anos, Steven faz uso de substâncias alucinógenas para conseguir conviver com sua realidade. Certa noite, enquanto utiliza a substância, os capangas de Boyka aparecem, dizendo que tem uma missão para ele. Caso se recuse a fazer o que eles mandam, a vida de Steven estará em perigo. Quando chega o grande dia, Gaga vai até a casa de apostas para aportar $500 mil em Boyka, mesmo que 80% dos jogadores estejam convencidos de que o americano será o vencedor. Assim que a luta começa, Boyka demonstra estar confiante, porém logo descobre que está diante do maior oponente que já enfrentou em toda a sua vida. Durante o duelo, um de seus capangas se aproxima de Steven e entrega uma garrafa de água para ele, obrigando-o a trocar a garrafa de George. Como de costume, Crotch está escondido no canto, observando tudo ao seu redor, e logo percebe o que aconteceu. George está concentrado no duelo, e pela primeira vez em vários anos, a plateia vê Boyka ser derrubado no ringue. Porém, o lutador é persistente, se levanta com sangue nos olhos, pronto para destruir seu adversário. Ele então ataca o americano com uma sequência de chutes e consegue derrubá-lo. Em fração de segundo, George está de pé novamente, e ambos continuam a luta, até que vão parar fora do ringue, e o juiz finaliza o round. Antes do próximo duelo, eles fazem uma pausa para se recuperar, e após secar o suor de seu rosto, George bebe alguns goles d'água. Do outro lado do ringue, Boyka faz o mesmo, enquanto direciona um olhar fulminante para o seu adversário. Assim que começa o segundo round, George percebe que há algo errado, pois sua visão está turva e seus reflexos ficam prejudicados. Ao ver seu amigo apanhando por sua culpa, Steven se sente culpado e fica muito triste, mas a essa altura não há mais nada que possa fazer por ele. Boyka percebe que seu oponente está desorientado, mas continua a luta e facilmente consegue nocauteá-lo. Quando acorda, George se levanta da maca e Crotch está ao seu lado. O cadeirante informa que Steven trocou sua garrafa e o americano se sente arrependido por ter confiado nele tão cegamente. Imediatamente, o homem caminha em direção à sua cela em busca de vingança, mas encontra seu colega de quarto pendurado com uma corda amarrada no pescoço. No chão há um bilhete de Steven pedindo perdão por tê-lo traído e dizendo que foi obrigado a fazer isso. Ao ver seu amigo morto, George se sente ainda mais furioso e vai ao refeitório com o objetivo de punir Boyka. O americano expõe seu adversário na frente de todos os outros detentos e diz que o único motivo dele ter perdido a luta é porque foi dopado. Então Boyka se defende e afirma que não teve nenhum envolvimento com isso. Durante a discussão, o Warden aparece e George afirma que deseja sair daquele lugar, pois já cumpriu sua parte do trato. Nessa hora, o diretor afirma que não estava sabendo de nenhum acordo e leva um baita soco. Furioso, ele ordena que os policiais acorrentem George numa torre do lado de fora da prisão. Após o almoço, Boyka vai falar com seus capangas e pergunta quem foi o responsável por trocar a garrafa do seu oponente durante a luta. Quando descobre quem fez aquilo, o lutador decide castigá-lo por duvidar de sua capacidade de luta e quebra o pescoço do demente. Dias se passaram e George permanece preso do lado de fora no meio do inverno. Enquanto isso, Phil recebe toda a grana e se despede de Gaga para retornar aos Estados Unidos. Porém, quando o empresário entra no carro para ser levado ao aeroporto, é eliminado com um tiro. No dia seguinte, alguns presos se aproximam de George e, inesperadamente, começam a cobri-lo com seus agasalhos. Em seguida, aproveitam para alimentá-lo. O lutador fica impressionado com tamanha gentileza vindo de desconhecidos, mas aceita tudo de bom grado. No entanto, horas depois, seus agasalhos são removidos por um dos guardas, que informa o diretor sobre o ocorrido. Warden fica furioso ao descobrir que alguns homens interferiram no castigo do lutador e ordena que os envolvidos se apresentem. Caso contrário, todos serão punidos. Comovidos pela situação, os demais detentos também se apresentam como culpados e o Warden os condena a passar a noite inteira ali, do lado de fora, no frio. Algumas horas mais tarde, Gaga chega à penitenciária e ordena que libertem o lutador. Ele está furioso com Warden por tê-lo prendido do lado de fora e afirma que se algo acontecer com George, o homem está morto. Quando o americano o encontra, questiona sobre o trato que fizeram, e Gaga afirma que para que ele seja solto, precisa
precisa vencer Boyka numa luta. Ao ouvir isso, George aceita participar de um novo duelo, desde que ele não seja enganado novamente. O homem exige uma luta justa e Gaga afirma que não irá mais interferir no resultado. Antes que o empresário vá embora, George aproveita para fazer mais uma exigência e pede que ele envie agasalhos novos para os presidiários, como agradecimento pela ajuda que eles prestaram. Dessa vez, George tem um novo treinador. Crotch conta que antes de ir para a prisão, ele serviu ao exército e era um grande soldado. Durante seu treinamento, George se lembra dos ataques de seu adversário e estuda seu estilo de luta com o objetivo de não ser nocauteado por ele novamente. Crotch o ajuda a analisar seus golpes e eliminar todos os seus pontos cegos, para que seu corpo seja transformado em uma verdadeira máquina de guerra. O velhote ainda ensina algumas estratégias de torção para o lutador, e Kiryu observa cada um dos movimentos a fim de passar todos os detalhes para Boyka. No entanto, o lutador afirma que seu oponente não é capaz de vencê-lo e jamais sairá vivo daquele ringue. Durante a noite, como de costume, Crotch toca sua gaita enquanto olha para a fotografia de uma jovem que está colada atrás de um quadro na parede. Ao ver seu amigo entristecido, George pergunta quem é aquela menina, e o velhote revela que aquela é sua sobrinha, alguém que ele nunca conheceu. Atualmente, a garota está com quase 19 anos e nunca foi visitar seu tio na prisão. Crotch diz que a jovem nem mesmo sabe sobre sua existência e afirma que nunca quis que ela fosse até aquele lugar terrível para vê-lo. George então questiona como Crotch foi parar na prisão, e o homem revela que escolheu ser preso no lugar de seu irmão caçula. Na época em que ele era do exército, Victor roubou o quartel, que ficava perto de sua casa. Crotch estava de folga naquele dia, e quando viu o rapaz, soube imediatamente que algo havia acontecido. Seu irmão era inteligente e tinha um futuro brilhante. Além disso, sua esposa estava grávida de poucos meses. Em contrapartida, Crotch era apenas um criminoso que eliminava pessoas e decidiu assumir a culpa pelo erro de Victor. Quando foi preso, os guardas foram muito cruéis com ele e o homem tentou fugir 3 vezes, mas foi pego em todas elas. Em sua terceira fuga, Crotch acabou eliminando um dos guardas e levou um tiro nas costas. Foi assim que ele perdeu os movimentos de suas pernas. Após muitos anos vivendo naquele presídio, o velhote finalmente aceitou seu destino e tem consciência de que nunca mais sairá dali. As semanas seguintes foram de treinamento intenso para os dois lutadores, e quando faltavam apenas alguns dias para a grande luta, Crotch decidiu ensinar um golpe secreto para que George consiga imobilizar seu adversário de uma vez por todas. O boxeador deve segurar a perna de seu oponente ao lado do pescoço e puxar seu joelho em direção ao seu corpo com toda a força. Dessa forma, Boyka não será capaz de se levantar e a luta estará vencida. Quando chega o dia da luta, todos os presidiários fazem suas apostas e George ganha um calção de presente do seu treinador. Boyka está ansioso para o duelo, pois sabe que se vencer aquela luta, conseguirá roubar o posto de melhor lutador do mundo. Minutos antes do duelo começar, Crotch se despede do seu amigo e afirma estar genuinamente feliz por ele ter a oportunidade de sair daquele lugar terrível. Quando os dois lutadores entram no ringue, fica claro que a torcida está completamente dividida. De um lado estão os capangas que são leais a Boyka, e do outro estão os prisioneiros que se sentem extremamente gratos por George, já que ele os ajudou a conseguir agasalhos para suportar aquele inverno. Gaga também está na plateia e torce para que o americano vença o duelo, pois se isso acontecer, ele ganhará muito dinheiro. O juiz então anuncia o início da luta e George bloqueia todos os ataques de seu inimigo. Em seguida, acerta alguns golpes em Boyka e deixa claro que possui habilidades de luta superiores às dele. O primeiro round termina com um empate e quando retornam para a luta, Boyka demonstra maior habilidade. A adrenalina aumenta sua agilidade e faz com que seus golpes sejam mais precisos, a ponto de conseguir derrubar seu adversário. É o fim do segundo round e os próximos minutos definirão quem será o vencedor. Crotch então aconselha seu amigo a usar a técnica que ele o ensinou e George afirma que fará isso. Ao se lembrar dos péssimos momentos que viveu naquela cadeia, sua vontade de vencer é renovada e ele acerta golpes poderosos em Boyka, tirando de seu oponente toda a oportunidade de contra-atacar.
Quando o demente está no chão, George agarra sua perna direita e aplica o golpe que Crotch o ensinou. Dessa forma, ele consegue quebrar o joelho de seu adversário. Depois de George ser declarado vencedor, a maior parte da plateia comemora sua vitória e Gaga fica extremamente feliz, pois acaba de ganhar uma fortuna. O homem então cumpre sua parte do acordo e liberta o americano. Antes de partir, George recebe uma maleta cheia de dinheiro, e o empresário diz que aquele é o seu pagamento pela grande luta. George afirma que nunca se esquecerá do que Gaga fez com ele, e promete que irá vê-lo de novo algum dia. Antes de ir embora, o lutador decide dar uma passada na sala de Warden, e oferece todo o dinheiro que ganhou pela luta como pagamento para que o diretor corrupto liberte Crotch. Em seguida, George vai até a cela do seu amigo para dar a boa notícia e tirá-lo daquele lugar imundo. Alguns dias depois, ele acompanha Crotch até a estação de trem, para que ele finalmente possa conhecer a sua sobrinha. O ex-presidiário está ansioso para ver a jovem pela primeira vez, e assim que ela desce do trem, Crotch consegue reconhecê-la. Nesse instante, ambos se emocionam e a garota corre em direção ao seu tio para abraçá-lo. Depois de presenciar este belo encontro, George segue seu caminho e planeja sua viagem de volta aos Estados Unidos. Galera, mas e vocês acham que o grande Yuri Boyka voltará para se vingar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!